Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, nosso devocional de hoje é sobre ter constância, sobre o poder da constância na sua vida. E já eu gostaria de perguntar, você se considera uma pessoa constante? Fala aí para mim, compartilha se você se considera uma pessoa constante. É aquela pessoa que não desiste fácil, que começa algo e que continua, que tenta, que vence os obstáculos, aconteça o que acontecer. Então você é essa pessoa constante ou você é uma pessoa que desiste fácil das coisas? Já tenho aqui um problema, eu já estou desistindo, não dá para mim. Escreve aí. Eu vou falar aqui, eu vou ler um versículo da palavra de Deus, que fica em 1 Coríntios 15 e 58. Fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão. Às vezes a gente pensa assim, o que seria o meu trabalho no Senhor? O meu trabalho é tudo que eu faço, é para o Senhor. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Então, a minha maneira de viver, ela vai glorificar a Deus ou não. Vai mostrar que eu tenho fé ou não. Que eu sou persistente, né? Então, essa constância é uma coisa que tem que existir para que algo aconteça, para que algo venha a existir. Então, tem pessoas que ela começa o ano, comecei o ano agora, né? E agora nós ainda estamos em janeiro. Vou começar a fazer uma dieta. Outras pensam que eu também vou malhar, né? Vou fazer exercícios. Outros começam a ler o livro, a leitura diária da Bíblia. Ler a Bíblia em um ano. Muitas pessoas falam isso. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Eu não sei se você tem um propósito assim. E quando está na metade, ou nem na metade, já esqueceu, abandonou. Tem pessoas que procrastinam. Amanhã eu vou começar. Não. Na próxima segunda eu vou começar. Você é um procrastinador? Diga aí, fala para mim aí se você é um procrastinador que deixa sempre para amanhã e o amanhã não chega. Então, e essas coisas, elas têm a ver com a nossa vida espiritual. Todas as nossa maneira de viver que nós temos no dia a dia e o espiritual, né, elas andam junto. Então, do jeito que eu procrastino, às vezes no exercício, também eu começo a procrastinar na leitura diária, em falar com Deus. Então, a Bíblia diz aqui, seja firme. Seja firme, ou seja, tenha um propósito. Tenha um propósito. Seja firme no seu propósito. O que você quer? Defina. Defina o que você quer para a sua vida. Você quer, eu vou emagrecer. Você está com sobrepeso, você quer emagrecer? Por acaso assim? Então você começa, não começa assim, como um corredor assim a todo vapor. Não. Então hoje eu vou mudar aqui um pouquinho o meu hábito alimentar. Um pouquinho. É só um pouquinho. E amanhã mais. E eu vou continuar com aquela mudança. Aquela pequena mudança, ela vai fazer uma diferença ao longo do tempo. Então, é assim também, se eu vou malhar um músculo, hoje eu vou fazer meia hora. Para você talvez fazer uma hora de exercício, seja muito. Então, não, vou fazer meia hora. Vou cuidar da minha saúde, né? Então, se você vai cuidar da sua saúde, você está pensando nisso, você tem um propósito, continue. Então, fique firme nisso. Tenha a constância. Então, eu vou fazer aqui meia hora, amanhã, defina. Primeiro você define quantos dias eu posso fazer. O meu tempo me permite fazer quantos dias. Então, você define e você segue. Você define horários, para você não ficar aquela bagunça
Depois você vai dizer, eu não tive tempo, não deu certo, tal dia não deu. Não, você define tudo que você quer. Você define o tempo que você vai fazer, você define o local, tudo, para você chegar no seu propósito, né? Então, se você vai ler um livro, hoje eu vou ler 2 páginas, tudo bem, parece que não é muito, não é de fato, mas se você ler todo dia 2 páginas, 3 páginas, aquilo a longo tempo vai fazer a diferença. Então, comece a ser firme no que você quer. Você quer fazer uma leitura diária? Comece hoje, não deixe para amanhã. Eu posso ler só 5 versículos. Leia 5 versículos. Escolha um livro. Em especial, você escolhe um evangelho. O evangelho é fácil de entender, de compreender. Tem muita parábola, mas está explicado lá as parábolas. Então você vai, eu vou ler aqui um assunto por vez. Então leia um assunto, mas seja constante, seja firme naquilo. A palavra de Deus diz que no Senhor nosso trabalho não é vão. Então tudo que você for fazer, faça com esmero, com dedicação. Então, tudo que você for fazer. Então, hoje, eu defino assim, eu vou começar a fazer devocional, eu vou orar todo dia, uns 5 minutos. Se você começar a fazer, você vai ver que você vai criar um hábito e vai se tornar leve para você, vai tornar algo fácil. Então seja essa pessoa que define, vou fazer e continuar, não pare, peça a ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Jesus, ele falou, sem mim nada podeis fazer. Então nada é nada. Nem comer, nem respirar. Eu não posso respirar se Deus não me der o fôlego de vida. Como é que eu vou respirar? Então eu preciso da ajuda de Deus. Se você não consegue, peça ajuda para quem tem o poder. Olha só. Nós vemos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que tinha muita constância, muita determinação. Moisés. Olha, Moisés, eita que homem, viu? É um servo de Deus. Primeiro que a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso que já existiu. Ele realmente precisava ser manso para andar com aquele povo rebelde. O povo era o contrário. O povo totalmente contrário de Moisés. O povo não tinha constância. Deus fazia um milagre. Ele fazia cair maná do céu. Mas o povo depois estava reclamando. Fazia sair água da rocha, mas depois eles estavam reclamando, era aquela coisa assim, aí eles queriam voltar para o Egito. Como é que agora eu sou livre e eu quero voltar para, entendeu? Eu quero retroceder. Como? Eles não tinham essa constância, enquanto que Moisés, ele era constante no seu trabalho. Era um trabalho árduo, era cansativo, exaustivo. Cuidar de um povo no deserto, um povo difícil. Pensa, uma nação inteira, para você estar resolvendo problemas, para você estar aconselhando, suportando conversinhas. E ele suportou tudo aquilo. Ele foi aquela pessoa que seguiu firme o propósito dele. Ele é um exemplo, porque teve muitos momentos de aperto, muitos momentos. Já começou já difícil, né? E quando chegou na frente do mar, e agora? E agora? O que nós vamos acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, Deus fez o mar se abrir. Então, aquelas pessoas, eles são exemplos de pessoas que são inconstantes. Eles inconstantes, porque na verdade, se a constância fosse ao contrário, era mais fácil para eles, porque eles constantemente estavam reclamando. É tanto que eles não entraram na Terra Prometida. A Bíblia diz que passou-se 40 anos para que entrassem. Sim, não todos, porque os que murmuraram não entraram. Cuidado, presta atenção. Os que murmuraram, eles caíram. Eles ficaram prostrados, ficaram na terra. Os filhos deles entraram na Terra Prometida. Olha só.
Então, cuidado. Será que você pensa em retroceder? Não pense em retroceder. Não pense em voltar para o Egito. Pense no alvo. Meu alvo é Cristo. Ele está lá na frente. Essa é a minha meta. Vou seguir Ele passo a passo. Mesmo que seus passos sejam pequenos, eu vou seguir Ele. Então, não faça como aquele povo rebelde que pensava em retroceder, em desistir. Desistir? Não. Jamais. Nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. Então, eu não posso pensar em retroceder. Isso não pode passar na minha mente. Continue firme. Tem dificuldades? Tem uma muralha. Igual Jericó. Meu Deus, e agora? Agora não vai dar. Eu vou ter que ficar estagnado bem aqui. Eles cantaram, eles louvaram a Deus. E a muralha caiu. Olha só. Tudo que aconteceu tem um ensinamento para nós. Eles rodearam a muralha, eles cantaram, eles louvaram, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e foram continuando. Comece a fazer isso. Vai rodear essa muralha da sua vida aí, que eu não sei o que está te impedindo de andar, que está te impedindo de continuar, que te deixa estagnado. Rodeia essa muralha, louvando a Deus, adorando. Adore a Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, por todas as coisas que Ele criou, porque nos salvou. Passa o dia ouvindo a palavra de Deus, ouça um louvor, ouça uma pregação, enquanto você está fazendo o seu trabalho, ouve uma pregação, a palavra de Deus. Para de ouvir a voz do inimigo, dizendo para você, você não vai conseguir. Você diga, eu sou mais que vencedor, eu sou uma vencedora. Em Cristo Jesus, mais que vencedor. Diga para Ele. Não ouça o inimigo, ouça a palavra de Deus. Ouça, passe o seu dia ouvindo a palavra de Deus, ouvindo áudios que falam da palavra de Deus, louvores, canções, que te dão ânimo, que te dão força. E, claro, mantenha o seu devocional todos os dias. Não desanime, mantenha a sua constância em servir a Deus. Porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão. E Ele diz ainda mais, seja abundante. Então seja abundante no que você fizer. Você hoje pode fazer algo, trabalhar para Deus, servindo alguém em alguma coisa. Não sei, talvez Deus te coloque alguém na sua vida hoje. Alguém que está precisando de uma pequena ajuda. É mínimo, mas Deus está vendo. Não precisa ninguém aplaudir você. Não precisa ninguém dizer, eu estou vendo, ou como você... Não precisa disso. Você está fazendo para Deus. Nós vivemos para Deus. Você vai servir no seu serviço, seja fiel, seja leal, lá no seu serviço, ao seu patrão. Ele não precisa estar vendo. Não, é Deus que está vendo. O que você está fazendo é para Deus. Você está fazendo é para Deus. O que eu faço com o filho, o que eu faço com o meu marido, o que eu faço com o meu vizinho, o que eu faço no meu trabalho, eu estou fazendo para Deus. Tudo é para Deus. Para a glória de Deus. Que Deus será louvado na sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por tanta bondade que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. A Tua palavra, ela nos ensina que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos ajude a estarmos lembrando da Tua palavra, que ela nos dê um impulso para continuarmos, para não ficarmos estagnados, meu Deus, na nossa vida, na nossa fé em Cristo, que não possamos também retroceder, que não passe pela nossa cabeça retroceder, jamais, Senhor, jamais, mas só em Te servir e em continuar a cada dia contigo. Nos ajude, Senhor Deus, a mantermos essa constância em tudo que formos fazer na nossa vida. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tenha um bom dia. Na paz do Senhor Jesus Cristo.